Olá, internautas da Infra. Hoje nós temos um convidado muito especial. Na verdade, é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, nos conhecemos há muitos anos. Estou falando do Jorge Lima, né? O Jorge ele teve uma trajetória muito importante aí nas organizações aí no Brasil, também fora, durante os últimos anos, e atualmente ele é o CEO e conselheiro holding da Senco Partners. E já que você é um conselheiro, Jorge, eu queria saber qual é o seu conselho hoje para os profissionais, para os empresários ou para os contratantes e contratados de serviços aí na área de facilities no nosso mercado. Acho que você tem uma visão aí bastante, a vida como ela é, né? Você tem uma visão muito prática das coisas e a gente queria muito te ouvir. Obrigado, um prazer estar com você. Você sabe a admiração e o carinho que eu tenho para essa empresária batalhadora que você é e sucesso que você faz. Então, primeiro, é uma honra de estar falando com você, sempre. Obrigada. Olha, Leia, eu tenho falado muito, até fiz outro dia tenho participado de algumas lives, eu tenho falado muito o seguinte, nós nunca tivemos uma crise igual a essa. Tá? Eu, particularmente, acho que nós vamos sair diferente. O mundo não vai ser igual depois dessa crise, não. O quanto vai ser diferente, ninguém sabe ainda avaliar. Mas há uma Sim. convicção muito forte que nós vamos sair diferente em tudo, entendeu? Porque é uma crise global, uma crise que vai afetar bastante o mercado. Quando eu olho esse ângulo, e mais um ângulo que eu já estava falando há mais tempo, inclusive falei isso no seminário da INFA, que eu tive a oportunidade e a honra de dar uma palestra em junho do ano passado, eu falo o seguinte, nós já estamos vindo num processo com uma pirâmide invertida, hoje você tem menos pessoas entrando e mais pessoas vivendo muito mais tempo, né? Hoje você Sim. morre com 100 anos, não mais com 60, o Brasil já está chegando a 70 e bordoada, e a China já fala, e o Japão já fala 100, 110. Ou seja, você já estava desenhando um modelo que ele já tinha vindo uma crise de mudança comportamental, porque você vai ter Uhum. que criar um monte de mercado para essas pessoas que vivem muito mais tempo, elas vão ter que voltar a inserir no mercado de trabalho, porque não tem uma previdência mundial que suporta essa inversão de pirâmide, nenhuma, quebra todo Sim. mundo, não tem jeito de você Uhum. achar que você vai fazer um cara entrando menos para colaborar e os que estão em cima vivendo muito mais, a conta não fecha em lugar nenhum do mundo. Uhum. Não é só a questão do Brasil. Então, nós já estávamos num processo que exigia, com inovação exponencial, nós já vimos num processo bastante de mudança de muita coisa. Sim. E veio a crise, que ela, de alguma forma, ela mexeu com tudo aquilo que todo mundo acreditava, né? E achou que o É. coronavírus seria tão sério igual está sendo. Então, você está com as pessoas em casa, você tem pessoas perdendo emprego, você tem pessoas em locais muito pequenos junto com o filho, você tem crises de relacionamento em função desse isolamento, você tem um monte de coisa boa e ruim. Outra vida. Então, é outra vida, mudou a vida de todo mundo. Então, nesses momentos, as crises que eu passei na minha vida, nesses, né, quase desde os 27 que eu sou executivo, eu tenho 60, são 32 anos, eu brinco muito o seguinte, cara, toda crise, quanto mais você tiver calma, melhor você sai dela. Sabe? Eu brinco muito quando você está numa discussão, ela começa a ficar muito emocional, eu paro a discussão. Seja É. ela na empresa, seja em casa, seja com um amigo, porque você não vai, depois que entrou no emocional, você perdeu a razão. Então, você vai para uma Uhum. discussão que é emocional. Ou eu tenho que ganhar, ou eu tenho que voltar no passado para buscar alguma coisa. Esse tipo de conversa não dá. Então, hoje, eu acho que calma e serenidade é o primeiro passo. O primeiro passo é Uhum. ter calma. Calma para analisar calmamente, semana a semana, que cenários. Sabemos que alguns segmentos vão sofrer muito, outros Sim. não. Outros é uma incógnita, ainda para ver o que vai acontecer. Essa recessão tão falada, nós não conseguimos medir ainda o tamanho dela. Eu acho que existe muita gente falando besteira, muita gente dando números que não condizem com alguns outros números que a gente analisa, com o fator todo que nós estamos vendo externo. Então, é cedo ainda para avaliar o tamanho da crise. No Brasil, é óbvio que nós vamos ter uma recessão, mas o tamanho dela a gente não consegue precificar ainda, está cedo, de ver como é que se recupera alguns setores, principalmente na informalidade. Então, a primeira coisa que eu falo é calma. Ponto 1. Ponto 2, serenidade. Porque não basta ter calma sem ter sereno. Para analisar cenário, é hora de analisar cenários. Para você ver aonde você vai reinserir, em que tipo de mudança você vai. Para isso, você tem que ter fundamentalmente um cunho de otimismo. Porque o pessimismo, ele te leva para baixo, ele não te deixa raciocinar as melhores soluções.
Toda vez, qualquer pessoa que está muito pessimista, dificilmente ela acha o copo cheio. Ela só vê o copo vazio. Então, você vai ter que vir com calma, com serenidade, com otimismo. Um forte grau de criatividade e inovação vai ser fundamental para as empresas agora, para os empresários, para os profissionais. Você vai ter que criar processos disruptivos, você vai ter que rever processos que você acreditava piamente, vai derrubar crenças, vamos ter um processo disruptivo, ele já acontece no processo de educação, já de estudar em casa, já de estudar para o PBL, a educação já vem com essa mudança muito forte. O próprio trabalho em home office, né? O home office, que muita gente acreditava, eu acredito que vai ter muito problema nos espaços, o coworking talvez sofra muito, talvez hoje sofra muito o coworking. O próprio mercado imobiliário vai sofrer também um pouco com isso, né? Vai. Em compensação, com a queda de juros cada vez mais baixa, podendo chegar num nível muito baixo, o imóvel começa a ser uma outra visão de querer ter como aluguel. Então, tem coisa boa e tem coisa ruim. Qualquer segmento que eu estou analisando, vai ter coisa... lógico que tem uns que estão sofrendo demais. Setor turismo, setor da informalidade, setor de restaurante, setor de aéreo está sofrendo, óbvio. Agora, tem muitas oportunidades que podem surgir durante uma crise. Então, a sua calma agora, que é o fator de criatividade, de inovação, de quebrar paradigma, de perguntar por que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer diferente? As empresas vão precisar se reinventar muito rapidamente, independente do tamanho da recessão, se ela é pequena, média ou grande. Então, nós vamos ter que passar um processo que exige muita calma. Eu digo que a menor preocupação que eu tenho, digo isso aos profissionais que vão me escutar, que eu tenho muito medo do isolamento. Eu não tenho... É muito ruim ficar no isolamento. Eu tenho medo quando as pessoas começam a isolar a mente. A mente fica isolada. Porque também nós estamos com um outro problema que a gente não pode esquecer, que nós estamos atravessando uma fase da mídia, que é uma mídia politizada. Pelo menos no Brasil, a mídia está completamente partidária. Então, você não tem muita referência para acreditar. Porque você não sabe qual é a intenção. Se você lê 3 vezes a mesma reportagem, você começa a falar, puta, mas qual é a intenção? Entendeu? Ontem a crise que fizeram do negócio do Maneta foi um absurdo. Aquilo ficou o dia inteiro na televisão. Né? Isso é um absurdo. No momento desse, está dando tanta divulgação para um assunto desse. Sim. Entendeu? Quando a gente tem 1000 outros problemas pela frente, parecia uma guerra para se atacar, não atacar, ou seja, se tira, se o cara é forte. Então, assim, essa bipolarização também ficou muito clara. Então, a mídia questão do tal do ego, né? E a mídia ficou numa parte que você não tem muito que você consegue ler que tenha um interesse genuíno, um interesse de reportagem mesmo. Ela está muito contaminada. Eu não vou dizer que é todos, mas tem uma grande maioria, que eu não preciso citar, que todo mundo sabe. Então, além disso, você vem com fake news. As pessoas disparam. Quanto mais em casa estão, o WhatsApp virou uma loucura, né? Os grupos de WhatsApp. Você fica 10 minutos sem olhar, tem 100 mensagens. Então, você não dá conta nem de acompanhar o que está vindo. E o pior, o que está vindo não é seletivo. Tem um monte de bobagem, tem um monte de fake news. Então, isso também faz com que você perca muita referência para análise de cenários. Entendeu? É muito difícil você montar cenários quando você não tem informação adequada. Então, por isso que a serenidade e a calma é fundamental, porque você vai ter que excluir o que é verdade e o que é mentira. Tem cada absurdo que, às vezes, eu leio, que eu falo assim, nossa senhora, gente, que isso? Da onde saiu isso? Aí eu vou pesquisar para ver, é fake news. Até outro dia tinha uma mensagem que dizia que era do ministro, não era a voz dele. Quer dizer, até esse ponto nós chegamos. Então, assim, quando eu volto, eu falo o seguinte, os profissionais agora, os empresários, vão ter que ter calma, vão ter que ter análise de cenário completo, tem que buscar a informação correta, tem que ver a tendência de onde está indo isso. Grau, é cedo ainda para tomar as decisões muito drásticas. Já foi flexibilizada aí uma série de ações da CLT e vai ter os oportunistas que vão usar a demissão e depois vão querer o benefício. Isso vai acontecer, faz parte do processo cultural brasileiro. Por outro lado, eu acho que essa fase do turnaround, você me conhece, sabe que eu sou um especialista em turnaround, e eu sempre questionei o turnaround só em pessoas. Normalmente você fala em turnaround e demitir gente. Eu sempre questionei isso. Tem alguns adversários no mercado com relação a esse pensamento meu. Tem alguns que só gostam disso. E agora, eu acho que mais do que nunca, nós vamos ter que reinventar alguns empregos, algumas funções, algumas tarefas. É uma questão social, não é uma questão mais só de lucratividade. Entendeu? Hoje, o nosso cunho solidário, o nosso cunho como empresário, como gestor, como CEO, como diretor, como profissional, é proteger as pessoas também.
esse lado mais socialista, vamos dizer assim, ou mais social, voltado para a solidariedade com as pessoas, ele vai ter que voltar com um cunho muito forte. Muito forte. Eu concordo Então, com eu você, acho acho que que tem que ter esse equilíbrio, né? O econômico, o social e a saúde tem. nesse momento, Hoje né? Sem você vai dúvida ter que ter, nenhuma. talvez, em alguns segmentos, você vai ter que rebaixar a massa salarial para caber o número de pessoas. Talvez nós vamos ter que pensar em jornadas de trabalho para alguns segmentos mais reduzidos, entendeu? Mas mantém o emprego, mantém a Uhum. qualidade de sustentabilidade das pessoas. Nós vamos ter que nos reinventar, porque aquela fichinha tradicional, estou em recessão, demito, entendeu? Diminuo e vou para o jogo, não vai resolver depois dessa crise, porque ela é mundial, ela pegou todo mundo. Uhum. Entendeu? Ela não é E uma coisa você, localizada que você está dizendo que está todo mundo bem. Não está. Entende? Nós deixa eu vamos te ter que falar. repensar algumas coisas. Eu acho que o nível de criatividade e de disrupção de crenças com análise de processo vai ser fundamental, Léa, porque nós não vamos ter um Uhum. mundo igual. Isso é certo. O quanto a gente não sabe, mas que não vai Não ser sabe, igual, não vai. é verdade. E deixa eu te Entendeu? perguntar, você se relaciona muito hoje com os profissionais aí também, dos executivos de prestadoras de serviços de grandes companhias, né? Eu vejo assim, eu sinto um certo receio até deles falarem, né, o que vocês estão fazendo, qual é a estratégia, mesmo porque você tem shoppings que estão fechados, você tem prédios comerciais que estão fechados, e isso tudo fez com que tivesse que fazer uma revisão de todos os processos de prestação de serviço em determinados equipamentos, né? Como é que você tem acompanhado isso? Você acha que a gente está indo para um caminho certo quando a gente fala de contratação de serviço, principalmente em momentos de crise? Olha, eu falo o seguinte: como o baque foi muito forte e nós menosprezamos, porque quando esse assunto começou em novembro, dezembro de 2019, eu me classifico entre eles, tá? Por os É. executivos que subjugaram o tamanho dessa crise. Eu fui um que subjuguei, põe a mão à palmatória, sabe? Eu não esperava que ela viesse com essa gravidade, essa força e essa dinâmica toda. Que o problema não está na morte, né? O problema está no serviço público de atendimento. É esse que a gente sabe, está correto, a máquina não aguenta. Né? Uhum. Mais do que a morte é isso. Se olhar outras doenças, mata muito mais. Mas a questão Uhum. é realmente a condição do serviço público atender. Como ela veio muito forte, eu acho que houve um susto e algumas pessoas que tinham um caixa menor tomaram ações na correria. O governo demorou muito a se posicionar. Isso é uma. Eu falava outro dia com o pessoal do governo, num debate de uma live, e eu falei com eles: vocês demoraram muito para posicionar, demoraram muito para entrar no circuito, entendeu? Uhum. Isso, se você olhar, inclusive, não é uma característica do governo brasileiro. Né? O italiano demorou por outros motivos, o próprio Trump demorou, ele falava que era uma gripezinha também, e depois foi até dia 30 lá, e agora vai com um tri na economia. Quer dizer, mudou. Então, assim, houve uma. Acho que os governantes, como nós, executivos, também não é só culpa deles, nós subjugamos demais o tamanho dessa crise. Então, eu acho que teve muitas pessoas, não é só o segmento de serviço, que tomaram ações desconectadas e de desespero. Alguns demitiram todo mundo que estava até 90 dias. Teve segmento que colocou todo mundo de férias, o máximo que pudesse colocar, banco de horas. Teve gente que fez acordo individual sem ter ainda redução de salário, sem ter ainda nenhum vazamento jurídico. Houve uma Uhum. confusão que eu acho que agora vai ter que se reorganizar. Então, nós temos que esperar os shoppings abrirem para ver como é que vem esse mercado, a reação do mercado. Você tem duas tendências, né? Você tem um pessoal que está isolado, que está doido para ir para a rua. Eu brinco muito que eu estou com medo do dia que minha mulher puder sair. Eu acho que ela não volta para casa, porque ela está louca para sair, entendeu? Sim. Então, vai ter um grupo de pessoas que vai retornar ao mercado, e pode ser que retorne parcialmente ao consumo, e pode ser que Uhum. não. Pode ser que as pessoas continuem com medo ainda, que continue, seja por medo da doença, seja o medo do desemprego, seja a recessão que vai vir, e que diminua o consumo. Então, eu Sim. acho que a calma, e volto a repetir, o cenário ainda é muito indefinido. Ninguém garante que se amanhã falar o seguinte: beleza, abriu dia 23, os restaurantes estão todos abertos. Nada, não tem um fator concreto que nos diga que as pessoas vão para o restaurante no dia seguinte. Sim. Eu Então, sou a uma gente não delas. consegue ainda mensurar o tamanho da crise no pós. E tem gente tentando acertar. Aí tem os gurus financeiros que fazem as previsões dele, aí tem os gurus econômicos que fazem as previsões dele. Tem um monte de gente que fala um monte de porcaria no mercado. Não tem. Uhum. A gente vai ter que esperar com calma uma política do que vai vir. Qual segmento vai fazer inadimplência? Vai ter segmentos que não estão tão afetados ainda. Sim. Então, esses, para o mercado de serviço,
Não vai ser um grande problema. Temos que ver como é que vem os segmentos, como é que essa volta vai ser. Outro dia eu estava lendo o segmento de hotéis, até porque no nosso grupo tem um hotel, que é o Botanique, né? Que pertence ao Ricardo e a Fernanda Hausmann, mais alguns acionistas minoritários. E nós olhávamos o seguinte: se você olhar, eu já vi umas 4 reportagens diferentes de tendência de hotéis. Eu já vi de tudo. Entendeu? Trágico, médio. Então, eu acho que existe ainda muito chute no mercado. Nós somos um povo, né, principalmente o brasileiro, que a gente adora inventar estatística. Então, a gente tira umas estatísticas que você não sabe de onde saiu, entendeu? Esse segmento vai acabar. Então, eu já escutei o seguinte: não, mas os shoppings agora vão reduzir tudo. Não sei. Vai depender do nível de consumo, do tanto das pessoas que voltam ao consumo normal. Que o consumo tende a cair pela recessão, não tenha dúvida. Isso ninguém tem. Óbvio. É óbvio. Agora, o quanto isso movimenta todo um mercado é mais complicado você fazer a avaliação nesse momento. Entendeu? É óbvio que nós vamos ter que proteger emprego. É óbvio que a gente tem que estar pensando em outras coisas agora. Talvez é a hora de proteção de emprego mesmo. A gente ser um pouco mais socialista e menos capitalista. Talvez seja o momento. Não estou dizendo que é uma verdade. Mas eu te falei, tem segmentos que talvez valesse a pena reduzir a carga horária e reduzir salário para manter até passar. Eu acho que vai faltar, e isso é uma responsabilidade do governo, não é só do governo, a gente põe muita culpa no governo. Você me conhece, eu não sou um cara que não sou direitista, eu não sou esquerdista, tem coisa da esquerda que eu gosto, tem coisa da direita que eu gosto. Aí eles me colocam no centro, sei lá se 60. Eu sei que tem coisa que eu gosto de um lado, tem coisa que eu gosto do outro. Mas eu não vejo como agora a gente não ter políticas sociais fortíssimas. Mas não é política social de ficar dando dinheiro para as pessoas. Isso é um momento agora dos R$600 para as pessoas sobreviverem. Nós vamos ter que pensar como criar empregos nesse momento e que tipo de emprego e com que inteligência nós vamos fazer. Entendeu? Tem várias formas de fazer. Mas a proteção ao trabalho para que gere o consumo, para que a gente possa sair mais rápido da recessão, é fundamental. É fundamental agora a gente ter um espírito solidário. Entendeu? Uma das coisas que eu estou vendo agora, não adianta fazer show da sacada para agradar o vizinho. Eu acho que nós temos que sair para uma campanha mesmo, de quem puder ajudar o próximo, as pessoas que estão sem casa, que são em informalidade, que não tem como gerar renda. Nós vamos ter que ajudar. Não adianta mais ficar naquela política sentado em casa e falando, não, vamos para o bem social, mas eu não faço nada. Nós vamos ter que fazer. Principalmente nós, executivos e empresários, teremos que pensar fora da caixa. Só demissão não vai ser solução. Então, eu acho que o setor de serviço ele vai ter que pensar uma maneira, junto com o cliente, de resolver isso. Qual que é o melhor jeito de fazer? Qual que é a melhor opção? Não é simplesmente eu falar, não vou pagar porque eu estou fechado, e o cara demite as pessoas. Eu acho isso um egoísmo, depois do que nós vivemos, de um absurdo, que não chega a ser, não pode ser até chamado de estúpido. Desculpa a expressão dura, mas tem que ser. Porque é hora de sentar na mesa, é hora de negociar, é hora de entender como que a gente sai dessa crise, como é que a gente protege a massa salarial do Brasil, a massa de emprego, não estou falando em salarial, desculpa, emprego. O que a gente pode fazer? O que cada empresário, o que cada executivo pode ajudar? Como que nós vamos ter uma conversa não partidária? Não está na hora de falar de eleição, falar que é daqui a 2 anos. Eleição é para prefeito, para presidente tem mais 2 anos pela frente. Meu pai é um cara que mexia muito com política, ele trabalhou algum tempo com o Tancredo Neves, ele falava uma frase que eu adorava, né? Ele fala assim, a política é igual ao tempo. Você abre, tem sol. Você abre de novo a janela, 15 minutos depois está chovendo. Você abre de novo, tem sol. Muda muito rápido, nós estamos muito cedo para levantar movimentos partidários agora. Nós tínhamos que estar voltado para a economia, voltado para uma conversa de como vencer a crise da pandemia, como também vamos sair dela diante de uma recessão que vai vir. Essa é a agenda que nós deveríamos estar fazendo. E você vê a televisão de manhã, de tarde, de noite, é aquele bagunça de partidário. Partidário não vai resolver. O meu medo é, quanto mais nós estamos polarizando, quanto mais nós estamos tirando foco de soluções, mais grave fica a crise. Sim, que as pessoas perdem o foco do negócio. Está conversando também, tem que conversar. Nós tínhamos que ter uma conversa, uma agenda voltada, entendeu? Para saber o que nós vamos fazer, o que o governo pode ceder. O governo também não pode ceder demais, senão ele entra num déficit fiscal, ele quebra o país em 2 anos. Essa conversa tem que ser madura. Essa conversa não é uma conversa de direita e de esquerda, sabe? Não é. É uma conversa agora voltada para o povo. Parece meio chulo falar isso, mas é. E onde você acha que a gente poderia criar um fórum para falar sobre isso de verdade? Né? Eu acho que os segmentos vão ter que se organizar. Nós, durante muito... Nós,
durante muito tempo, confundimos as associações de classe como sendo lobistas. Sim. Tá? E, em função até da Lava Jato, que desmascarou milhões de empresas e processos fraudulentos em associações, criou-se uma visão que toda associação de classe ela é lobista, ela está contra alguém. E não é verdade. Eu acho que a Abralimp vai ter que se movimentar no setor específico de serviço. Eu acho que a Abralimp, os sindicatos, as associações vão ter que se organizar com muito mais força para discutir alternativas, para propor alternativas para as empresas, e vai ter que ser setorial. O pessoal da aviação vai ter que sentar junto numa mesa e conversar, porque estão quebrados. Entendeu? Então, não adianta mais não ser setorial, vai ter que colocar os empresários na mesa, os executivos na mesa. O pessoal de shopping vai ter que sentar e conversar. Não adianta a BR Malls tomar uma ação, a Multiplan tomar outra. Não vai ser assim para resolver o problema da crise. Porque quem tem loja em um tem loja em outro também. Entendeu? O mercado está mudando. Então, é uma hora de uma maturidade empresarial muito forte. E vai exigir criatividade, inovação, comprometimento. As pessoas vão ter que sair do muro. Entendeu? Você vai ter que chegar na empresa e vai ter que discutir assuntos que a gente não queria discutir antes. Entendeu? Vamos ter que discutir home office de uma outra forma, vamos ter que discutir educação no projeto PDL, não dar mais para a educação do jeito que está. Ou seja, é uma revolução imensa que nós vamos ter que fazer. Agora, quem faz a revolução são as pessoas. Né? É a gente que trabalha, nós somos que temos que fazer. Caberá a nós, como profissionais, como executivo, procurar essas soluções. Caberá a nós propor, mas propor de uma forma ativa, não pensando no umbigo. Sim. Agora, o pensamento ele terá que ser solidário, ele terá que ser para a maioria. Não adianta basear que 1% da população brasileira que é milionária, que é rica, vai resolver o problema dos outros 99%. Não vai. Vai mesmo. Então, vai precisar de uma saída, Leia, muito forte, setorial. Acho que você colabora muito com isso, você é uma propositora do mercado de facilities, inovação, sempre está na sua mão, você está sempre 5, 6 anos na frente. Eu acho que você pode ser uma pessoa que vai ajudar muito em buscar essas lideranças para a mesa e procurar alternativas conjuntas. Entendeu? Não precisa ter vergonha sua mensagem para eles. Não tem. Sabe? Nós estamos num segmento aí que nós estamos de educação, a gente está conversando com todo mundo de educação, para entender para onde nós vamos, qual que vai ser esse impacto da educação agora. Entendeu? Quer dizer, mudou. Nós temos que ver agora como nós vamos fazer, o que nós vamos... Mas aí tem muito do achismo, entendeu? O achismo é que mata a gente. Entendeu? Minha única preocupação, minha única recomendação é como a gente está sem base, vamos dizer, muito pouca base de informação verdadeira, em função do que eu já disse, da mídia está altamente partidária e o WhatsApp está altamente fake news para tudo quanto é lugar, está faltando informação, entendeu? Então, a gente precisa ir atrás dessa informação. A gente precisa olhar o facilities por segmento, setorialmente. Uma coisa vai ser facilities para a aviação, vai sofrer mais. Uma coisa vai ser para o shopping, que voltando o tanto que volta. Agora, a gente não pode aproveitar a crise para criar modelos de negócio para mais rentabilidade que não seja resolver a crise. Porque, historicamente, é isso que a gente fez. Né? Não vamos nos enganar que, historicamente, as crises que passaram desde a de 2009, a de 2014, ela sempre foi muito aproveitada para aumentar a rentabilidade da empresa. Não deveria ser o foco agora. Tudo bem. O foco agora é sobreviver com lucro, o acionista não pode ter prejuízo, mas com uma visão muito mais social do que nós tivemos até agora. Tá certo. Deixa eu te Porque falar. Senão nós não saímos dessa crise, nós não vamos sair da recessão. Ela pode prolongar demais, entendeu? A gente precisa, como você falou, concordo, analisar cenários, a gente ter fontes, na verdade, aí que estudaram, que estão trabalhando o assunto de uma maneira um pouco mais madura, e a gente também não vai chutar, né? Mas eu queria saber de vocês, na sua percepção, essa crise, ela vai durar muito tempo? A gente não tem nenhuma bola de cristal, mas eu sei que você tem conversado com muita gente. Como é que os executivos têm visto? Até junho a gente está retomando, ou você acredita que não? É só uma percepção, também não é um chute. Eu diria que vai ser uma pessoa. Eu tenho falado, em média, com 12 a 20 pessoas, umas 12 a 15 pessoas por dia eu falo. A gente tem muito vídeo de vários negócios, e conversando com várias correntes também, sabe? Eu acho que, assim, se eu pudesse dizer que eu acho que o sentimento que eu tenho é que essa crise ela não é tão rápida. Eu acho que até junho, julho ainda a gente vai ter reflexo dela. Sim. Entendeu?
Não diria que a gente vai ficar fechado, eu acredito muito na verticalização daqui a pouco, eu acho que o acertamento da curva eu iria para a verticalização, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Mantém eu, né, em casa, os velhinhos em casa, mas solta os novinhos daqui a pouco. Eu entendo que a gente tem que ir um pouquinho mais para frente ainda, talvez 23, 30, mas eu sou a favor da verticalidade, com consciência, com responsabilidade. Eu sou a favor de fazer o estudo aberto do mercado, não como nós estamos fazendo no Brasil. Eu acho que cada região do Brasil tem uma característica, cada condição hospitalar tem uma característica, cada região está agindo. A gente tem que fazer uma análise muito região, micro-região e não macro. Faria isso também, para saber aonde liberar. Mas eu tenho uma percepção que nós vamos ainda até junho, julho, numa discussão bastante lenta ainda, vamos dizer. Eu acho a consequência, eu não acho que a gente vai conseguir sair com a bandeirinha em julho já dizendo que está tudo normal, sabe? Eu acho que não, acho que antes de julho não. Isso é um feeling meu, não está baseado em nada, está baseado num feeling de conversas que eu estou tendo. Ou seja, é sentimento. Muita gente acha que a flexibilização ela começa entre dia 23 e 30, tem gente defendendo 30 ainda, mas é muito difícil avaliar. Se você tiver uma piora considerável em maio, sei lá. Muda tudo daqui a pouco. Muda tudo, entendeu? O difícil hoje, Lé, é que as análises têm sido feitas diariamente, não mais mensalmente. A gente vai ter que olhar dia a dia, a gente vai ter que ver para onde nós estamos indo, entendeu? Então, eu acho assim, muito mais fácil são os empresários agora ter uma análise de cenário do segmento dele. Tem gente que está mais sofrendo mais, porque está muito golgado em shopping, no caso de facilities. Tem pessoas que estão golgadas muito na indústria automobilística esperando o tempo de resposta, que elas estão em férias coletivas. Ou seja, vai depender muito dos próximos dias, mas é muito difícil que a análise não seja feita meia semanal, você está entendendo? Eu acredito muito ainda que a partir de maio é que a gente vai conseguir enxergar um pouquinho mais na frente, mas até maio ainda eu acho arriscado ter um pensamento muito para frente. O que eu digo que eu estou fazendo nos negócios nossos são esse tipo de análise. Eu tenho feito análises semanais, tentando ver que cenários, lendo muito, tentando ver o que está acontecendo fora, vendo as tendências que nós vamos. Dentro dessa tendência, eu tenho feito propostas aos conselhos de que eu chamo de tiro curto. Tiro para 15 dias, vamos aqui, esperamos, vemos. Mas eu acho que qualquer coisa que for muito precipitada agora pode trazer erros estratégicos fundamentais para o negócio de cada empresa. Repito que toda empresa tem que ganhar dinheiro, o acionista quer ganhar dinheiro, mas tem que pensar agora com a cabeça muito fria como seguir, como fazer. Isso vai exigir uma criatividade, um nível de informação muito forte, um poder de decisão e um processo participativo. O top-down hoje não vai funcionar também, não. Porque você vai ter que escutar muita base para ver aonde pode ser as maiores soluções. Eu brinco muito que se você pesquisar a base, você sabe muito mais que você consegue no escritório de diretoria. Isso eu sempre falei. Tenha dúvida principalmente no setor de serviço. Muito as decisões bem, na ponta têm mais efeito. Muito bem, Jorge. Nós, da Infra, queremos agradecer a sua participação. Como sempre, você traz um olhar muito rico e é muito bom poder compartilhar e te ouvir. Mais do que isso, né? A sua fala me dá esperança, uma esperança boa, né? Que bons tempos virão e que a gente vai ter, na verdade, um mercado aí muito mais maduro. Infelizmente, o nosso mercado de serviço ele ainda é muito desagregador, ele precisa se agregar mais, se tornar único, e a gente vai continuar trabalhando, né? Eu vou fazer meu trabalho de formiguinha aqui, eu acho que uma hora a gente vai conseguir. Formiguinha não, já fez muito para o mercado. Eu queria agradecer e queria deixar uma mensagem muito minha, pessoal, para vocês. Eu brinco muito também que ninguém tem que acreditar em ninguém, você tem que escutar, refletir e ver se aquilo serve. Hoje também um outro erro que a gente está comentando, que a gente julga o pensamento não pela frase que a pessoa está falando, na conversa que ela está tendo, mas por ela. Então, muitas vezes você perde muito de não escutar uma pessoa, porque você já tem uma imagem criada dela, e tudo que ela falar, você é contra ou a favor, porque você gosta ou não gosta. Nós perdemos muito isso ao longo do tempo. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai ter que voltar a escutar as pessoas. Então, do fundo do meu coração, eu digo o seguinte, por tudo que eu já passei na minha vida e toda a minha vivência, eu sempre disse o seguinte, o otimismo e a frieza é o caminho do sucesso. O otimismo é uma palavra-chave para a gente agora. Otimismo e solidariedade. Solidariedade, ela te leva ao otimismo também, tá? Isso é uma coisa indireta. Mas a mensagem que eu deixo é muito otimismo,
não se abale com o que ele está lendo, não forme opinião sem ter uma análise de cenário mais completo. Leia várias informações de veículos diferentes, não se prenda a um, não se prenda simplesmente a 2 ou 3, procura ler o que está acontecendo, procure esfriar a cabeça e escute as pessoas, consulte os seus empregados, os laterais. Nada melhor do que uma visão conjunta para tomada de decisão. É muito melhor do que um individual. Tenho absoluta certeza. Jorge, um beijo no Obrigadão. coração e fica com Deus. Dá um abraço na família. Beijo para você. Sucesso, querida. Fica com Deus. Tchau, tchau.